Signo de Sagitário, previsão semanal, mensagens, orientações e inspirações do tarô e oráculos para os sagitarianos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lucélia Oshiro. Na descrição do vídeo tem o meu contato, o meu site e o meu Instagram, e lá no Instagram tem leituras diárias. E já te convido a vir fazer a sua mesa radiônica e a constelação familiar sistêmica para o sucesso em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Lá no site tem mais explicações, então depois a gente conversa, tá bom? Vamos lá então, signo de Sagitário, e aproveita que essa semana estamos numa semana de lua nova em Escorpião, e essa lua nova em Escorpião, ela fala muito do nosso poder de cura, regeneração, restauração, cicatrização. É uma semana de queima de karmas, queima de amarras, queima de ressentimentos para ativação do nosso poder pessoal. Tá? Então, essa semana, especialmente de lua nova em Escorpião, o Sol também está em Escorpião, então está bem favorável para qualquer processo eh, de transformação emocional ou espiritual, energética também, tá? Então, só para você ficar sabendo, hashtag fica a dica. Vamos lá, então, signo de Sagitário, começando com uma energia geral. Qual é o arcano que vem conversar com Sagitário essa semana? Eu tô tirando em leque, tá? Sagitário, o arcano que vem para vocês é o pendurado. Uma semana de pensar sobre alguma coisa, só que sob um outro ponto de vista. Pede que você se recolha um pouco para fazer uma reflexão sobre alguma coisa na sua vida que talvez não esteja acontecendo da maneira como você gostaria ou como você queria, e isso tem um motivo, né? Por que que as coisas não estão caminhando como eu queria ou elas estão estagnadas? Porque é para você olhar isso de um jeito diferente e você encontrar uma nova perspectiva a respeito dessa questão, tá? Então é aquela coisa, né? Porta fechada também é caminho. Silêncio também é resposta. Então, se tem alguma coisa que não está acontecendo na sua vida, talvez é porque isso não é para acontecer e você tenha que tomar um rumo diferente, tá? Mas para isso você tem que pensar melhor, você tem que deixar as ideias chegarem, você tem que perceber que de repente é tudo bem você se despedir de um sonho, tudo bem você se despedir de um relacionamento, tudo bem você se despedir de um trabalho. Isso não significa que você falhou, isso não significa que você fracassou, tá? Talvez os objetivos mudaram, talvez a empresa mudou, a pessoa mudou e você mudou e o contexto mudou e a vida está em mudança o tempo todo, né? E aí, se você não muda com a vida, você fica paralisado, tá? Então, traz isso para reflexão essa semana, ok? Até porque no fundo do deck, olha só, o diabo, né? O diabo é aquela carta que fala assim: poder pessoal você tem. Só que talvez ou você tá com pouca ambição, ou você está viciado em alguma coisa, como se tivesse aprisionado em alguma coisa que já não é mais para ser sua ou já não faz mais sentido para o seu eu atual. Olha só, essa carta é um aprisionamento e o pendurado também é um aprisionamento, mas as duas cartas falam de estar preso por vontade. O pendurado se pendurou aqui, ele está preso por vontade, por opção, e o diabo, essas duas figuras também estão presas aqui por opção. Pensa em que área da sua vida, em que situação você se acostumou, você ficou numa zona de conforto e você está preso por opção, preso talvez por vaidade, preso pelo ego, preso porque eu não sei o que fazer depois, preso porque eu já estou habituado com o jeito como as coisas são, preso a algumas mordomias, a eh, alguns luxos, às vezes, né? Algumas facilidades. Ah, por exemplo, tá? Não necessariamente é isso, mas por exemplo, eu tô num relacionamento há muitos anos, há 50 anos. Só que é um relacionamento de fachada, é um casamento de fachada. Mas se eu me separar agora, eu vou perder algumas mordomias, alguns luxos. Eu vou ter que alugar uma casa, eu vou ter que não sei o que lá, né? Então não reclama. Então não reclama, porque solução tem.
Só que você tem que querer ver, tá? É mais ou menos isso. Isso é no caso hard dramático, tá? Mas vai, avalia aí qual que é o seu caso. Bom, Sagitário, três mensagens para vocês, tirando em leque, cinco de ouros com o mundo, as de espadas com sete de ouros, oito de ouros com enamorado. Dois arcanos maiores, ok, vamos lá. Cinco de ouros com o mundo. Aqui é uma semana que pede que você eleve o seu olhar, tá vendo? Quando você eleva o seu olhar, você encontra uma solução para um problema de, seja financeiro, um problema de trabalho, um problema de sensação de exclusão, de abandono, de estar sozinho. Eleve o seu olhar, porque essa pobreza aqui, né, o 5 de ouros muitas vezes lido como pobreza, mas a pobreza não é pobreza, material, aqui é a pobreza do espírito. Então, se eu tô pobre de espírito, se me falta um alimento da alma, e eu não estou falando de igreja, de religião, embora aqui tenha uma catedral, né, eu estou falando de a pobreza do espírito no sentido de falta fé em mim mesmo, falta confiança em algo maior do que eu, tá? Então aqui é você se nutrir de mais amor próprio e autoconfiança. E fé em Deus, fé na espiritualidade, tá? É aquela história, né? Deus provê, Deus proverá, tá? Porque aqui tem o mundo falando de um fechamento de ciclo, finalizando uma sensação de abandono, uma sensação de escassez, uma sensação de exclusão, ok? Ou de separação. Parece que eu me sentia banido da minha família, eu era a ovelha negra da família. Eu me sentia excluído do grupinho de trabalho, da panelinha da empresa. Então é uma sensação, tá? Não é necessariamente um fato real e concreto, ok? Mas quando você firma o seu espírito, você firma a sua autoconfiança, aí você consegue encontrar o seu lugar no mundo, porque você está no seu lugar de poder. Esse lugar de poder não é um lugar hierárquico, tá? É um lugar de presença, ok? Segunda mensagem para Sagitário: As de espadas com sete de ouros. Eu sei que a luz está estourando, tá? Até eu acostumar com essa nova configuração aqui. É... Bom, vamos lá. As de espadas com o sete de ouros. Nessa semana ou nos próximos dias, a partir dessa semana, você pode ter uma ideia, um insight de renovação de alguma coisa no seu trabalho, alguma coisa que você vem fazendo, que já é bem feito, que já tem resultado, mas que pode ter mais resultado, não só financeiro, mas também emocional. Porque aqui parece que você está meio enjoado, sabe? Ah, eu tô tendo um salário, eu tô tendo reconhecimento, eu tenho retorno, só que eu meio que, parece que eu tô meio de saco cheio, tô enjoado, perdi o tesão inicial, tá? Então, o As de Espadas ele traz uma renovação dessa motivação de continuar, né, firme e forte naquilo que você faz, eh, restaurando de repente a sua potência criativa. Porque isso que você faz talvez tenha ficado meio boring, meio sem graça, porque não tem muitos desafios mais, né? É como se você estivesse no arroz com feijão e você pode, de repente, começar então a pensar em fazer um risoto ou fazer uma feijoada, uma coisa mais elaborada, tá? Como eu transformo esse arroz com feijão em algo mais gourmet, tá? É algo nesse sentido. Tem uma coisa de eu posso aprimorar, eu posso sofisticar essa plantação. Eu não preciso mudar a plantação, eu posso continuar plantando essa mesma coisa, fazendo esse mesmo trabalho, eh, só que eu preciso colocar um elemento novo, né, uma ideia nova, para trazer um pouco mais de ânimo, de vigor, de vitalidade para esse processo
né, que eu faço todos os dias, essas tarefas eu faço todos os dias, só que quando a gente faz alguma coisa todo dia, vai virando rotina. Então tem alguma coisa que caiu na rotina. E Sagitário não é o signo da rotina, né, necessariamente. Eh, Ainda que você possa ter planetas ou signos na sua casa 6 que tragam uma facilidade de lidar com rotina, método, ainda assim, a sua energia sagitariana precisa de novidade, precisa de ar, né? Ar livre, ar puro, que é essa energia de espadas. Para algumas pessoas, eu vejo que você tem bons resultados na sua vida, só que ainda falta algo. Ainda falta algo. E talvez esse algo tenha a ver com comunicação. Ou você ter mais contato com mais pessoas e ser mais comunicativo, ou eh, trabalhar um pouco mais com pessoas com as quais você possa se comunicar, sabe? Enfim, tem alguma coisa assim também que fala de comunicação, de levar a sua mensagem, e às vezes você não precisa mudar o produto, o trabalho, mas ativar um pouco mais o network, o contato, essa relação com gente, tá bom? Isso já muda o gás também, a vitalidade da sua semana. E a terceira mensagem, 8 de ouros com enamorados. Aqui continua aprimorando, continua fazendo o que você vem fazendo, porque você está fazendo muito bem feito e assim, não para agora, tá? Porque você está quase chegando num nível de maestria, de expertise, para começar a ensinar, para começar a transmitir seu conhecimento, e talvez seja um pouco isso, né? Ah, eu estou cansado de fazer isso, então talvez eu possa começar a ensinar ou planejar um curso online sobre alguma coisa, ou dar treinamento para a equipe, tá? Ou escrever um livro, montar um programa de mentoria, sei lá, alguma coisa que lide com comunicação. No sentido de que você saindo de aprendiz e se tornando mestre, se tornando mestre, tá? E os enamorados fala de escolha. Isso não é obrigatório, mas é a sua escolha. Você pode escolher fazer isso, é como se fosse opcional, tá? Eh, então pensa nisso. Começar a fazer isso, não que você precisa lançar seu curso online, gravar e lançar agora, mas você pode começar a lidar com essa possibilidade para que lá depois, quando você se aposentar, né, você vai trabalhando nisso aos poucos, nesse projeto, a partir de agora, porque isso é opcional. Nesse momento, isso é opcional, tá? Mas você vai fazer porque isso enche seu coração, porque isso é interessante, porque isso é, sei lá, porque isso te faz conectar com mais pessoas e você ama estar com pessoas, tá? Então, daí é como se fosse um preparo para uma próxima fase de carreira também, tá? Que é um pouco esse pendurado. Começo a olhar as coisas de um outro ponto de vista, né? Eu tenho meu trabalho, mas eu posso ter uma renda extra. Eu tenho meu trabalho, mas eu posso pensar na minha aposentadoria daqui para frente, ou numa transição de carreira, talvez, tá? Oráculo da Lua para Sagitário. Oráculo da Lua para Sagitário. Seu comprometimento está sendo testado. Seu comprometimento está sendo testado. Eh, e eu falei, em algum momento, não desista, né? Mas continue, eleve o seu olhar, encontre formas criativas de lidar com os problemas, com os desafios, e não só formas criativas, mas formas elevadas, tá? Porque pode ser que essa semana você também passe por alguma situação desafiadora de relacionamento. Relacionamento, né, familiar, com amigos, com equipe, com pessoas do seu trabalho, que como se tivesse uma coisa meio cortante aqui, sabe? Eu vejo, nesse ponto, eu vejo algo meio cortante, que você
fique meio que sem paciência, sabe? E vai exigir um pouquinho de resignação. Às vezes a gente aceitar que a pessoa falou aquilo e não retrucar, tá? Eh, por quê, né? Por quê? Porque é como se esse seu comprometimento está sendo testado, é o seu compromisso com a sua verdade, mas não significa que você tem que espalhar a sua verdade, doutrinar as pessoas. Mas assim, você está comprometido com aquilo que você acredita, tá? Mas ao mesmo tempo, esse comprometimento com a sua verdade significa que também você tem que respeitar a verdade do outro, entende? E às vezes esse pendurado também pode ser isso. Tem uma conversa, a outra pessoa, né? Porque espadas é dois gumes. Então, tem um lado da verdade, tem outro lado da verdade. Tudo tem pelo menos 2 lados, né. Então, eu tô certo, o outro também pode estar certo no ponto de vista dele, tá. E aqui, de repente, eu posso olhar as coisas de um outro ponto de vista, olhar, como se eu calçasse o sapato do outro e percebesse que, do ponto de vista dele, de acordo com a história de vida que essa pessoa traz, ele também não está totalmente errado, assim como eu também não estou totalmente certo, tá? Então é isso que eu vejo para vocês essa semana, tá bom? Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Vou tirar uma runa final para vocês antes que eu esqueça. É uma mensagem final, uma runa final aqui para Sagitário. E vocês têm Ansus. Ansus fala de inspiração, sopro. Inspiração e sopro. E o sopro, né, essa inspiração que nos vem, é esse as de espadas. Às vezes vem uma inspiração, uma ideia, um insight. E essa inspiração, muitas vezes, ela vem, não é que baixa alguma coisa. Muitas vezes a inspiração vem através da boca do estrangeiro. Tem uma frase que diz assim: Deus fala para nós, Deus conversa conosco através da boca do estrangeiro. Que é o estrangeiro? O estrangeiro não é o cara lá dos Estados Unidos vai vir falar alguma coisa para mim? Não. Ah, então o cara que é o expatriado francês vai vir conversar comigo? Não. Deus fala conosco através da boca do estrangeiro. Alguém que não é do seu convívio, que está passando e fala alguma coisa e você capta isso, não está nem falando para você, às vezes está falando, né, e você captou alguma frase, alguma palavra, isso te traz um insight, tá? Isso é um ponto. Outro ponto, Deus fala através da boca do estrangeiro. Estrangeiro, o que que é? Aquilo que é estranho a nós, aquilo que é diferente de nós, aquilo que às vezes vai provocar um conflito, que a gente vai falar assim: nossa, isso não é verdade. Não, isso não pode ser, essa pessoa está errada. E aí a gente precisa virar os nossos preconceitos e os nossos conceitos paralisantes, tá? Os nossos conceitos paralisantes e ver que a resposta estava bem aqui do lado, tá? Nesse estrangeiro, nesse estranho, nessa pessoa diferente, nessa pessoa esquisita, nessa pessoa que eu não gosto, nessa pessoa que fala umas coisas que assim me desce atravessado, mas esse é o estrangeiro que pode te dar uma inspiração, tá bom? É isso, espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E se precisar, vem fazer sua constelação familiar sistêmica para o sucesso, para desemaranhar o fio da vida e você caminhar mais longe na direção dos seus objetivos.